A paz do Senhor para todos. Como vocês estão? Creio que está tudo bem. Eu também estou bem, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Éfesos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 33, que diz assim: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Glória a Deus. Quando nós se deparamos, irmãos, com essa passagem bíblica acerca do casamento, nós encontramos, glória a Deus, alguns deveres, e uns deveres bem particular acerca do casal. O primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 25, diz assim: Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Entra, glória a Deus, falando do compromisso do homem para com a mulher. Mas, versículos atrás, que está dentro da mesma passagem, que eu não leio aqui, para não ser muito extenso a leitura, fala assim, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Ou seja, a sugestão aqui, se sujeitais ao vosso marido, isso não significa, glória a Deus, o marido querer fazer da mulher escrava ou ter uma autoridade sobre ela acima daquilo que está sobre a palavra de Deus. Mas esse sujeitável aqui é a sujeição, glória a Deus, que ela acontece naturalmente dentro de um casal cristão que compreende a palavra de Deus, cada um em seu determinado compromisso. A sujeição da mulher aqui é cuidar,
de não fazer nada dentro do seu casamento que o marido não esteja sabendo. Proporções como compras que às vezes alguns casais eles não têm uma intimidade, eles não têm um respeito um pelo outro, um cuidado de não cometer essas coisas. Fazer coisas escondidas do marido. Que isso também leva uma direção também sobre o marido. Que o marido também não faça nada escondido de sua mulher. É um casal, é um matrimônio. Não pode haver nada escondido. Nem o marido escondendo da mulher, nem a mulher escondendo do marido. Então, o compromisso da mulher aqui, segundo o livro de Éfesos, é a mulher manter essa sugestão. Se nós, irmãos, pararmos para meditar, glória a Deus, não é algo difícil de ser praticado. Não dá certo nunca num casamento que a mulher tem o seu provedor e ela faz compras, dívidas, sem consultar o seu marido, sem ter um diálogo entre os dois. E quando chega o final do mês ou início do mês, para se pagar as contas, ele não está nem sabendo que tinha aquela dívida para pagar. Ou o marido chegar em casa e ele encontrar um móvel novo no lugar, alguma coisa que foi comprado e colocado dentro de casa, sem ele menos estar sabendo, sem ter feito a conta se as suas finanças dá para cobrir aquilo que foi comprado. Então, essa é a modo da sugestão de a mulher sujeitar-se ao marido. Sujeitar-se ao marido. E não algo que é imposto pelo marido fora das condições da palavra de Deus. Se aquilo que o marido quer que a mulher faça e a mulher percebe que está fora dos padrões bíblicos da palavra de Deus, ela pode muito bem apresentar-se a ele e dizer: isso aí não convém para nós, um casal cristão. Quando nós observa, irmão, o versículo 23 desse mesmo capítulo do livro de Éfeso, nós vamos ver que ele diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ou seja, num casamento, o marido ele passa a ser a cabeça da mulher. Ou seja, podemos trazer aqui que o marido ele é o provedor. Ele é aquele que tem que batalhar, trabalhar, adquirir finanças para prover as necessidades, glória a Deus, do casal, as necessidades da esposa. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, irmãos, as coisas dão errado dentro de um casal
Porque esse homem, ele em vez de ser o cabeça, ele permite que a mulher seja o cabeça. E quando o homem deixa de ser cabeça, ele abriu mão daquilo que Deus ordenou para ele, de ele ser o provedor. E ele tem que ser o provedor da casa. Ele tem que ser o cuidador da casa. Ele tem que ser o protetor da sua esposa. Aí aparecem, irmãos, alguns que não quer comprar o creme de cabelo da esposa, não quer comprar perfume para a esposa, não quer comprar uma vestimenta para a esposa. Aí o que é que acontece? Surge a necessidade da esposa ir trabalhar. Muitas vezes, irmãos, aparece essa necessidade da esposa ir trabalhar, porque nos dias atuais de hoje, há essa liberdade para a mulher trabalhar. Como o salário do esposo não dá, do provedor não está dando, então entra-se em acordo os dois e aquela mulher vai trabalhar. Mas não significa que ele perdeu o título de cabeça da mulher. Não significa isso. Ele tem que batalhar para continuar sendo o provedor. Aquele trabalho da esposa é uma ajuda, é uma roupa para uma criança que compra, é algo que está precisando dentro do lar, mas ele não pode descansar e tomar uma fuga, repousar, dizendo: agora eu estou dividindo o compromisso de ser o provedor. Você tem que prover. Se o homem não quer ser o provedor de uma casa, de um lar, então que ele não venha casar. Que ele saiba viver sozinho, sem entrar em discriminação de pecados. Mas a palavra de Deus diz que aprove a Deus que os homens se casem. Paulo diz que por causa da prostituição que todo homem se casa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós chegamos, irmãos, no versículo ao qual nós lemos, no versículo 25, aí entra um compromisso aqui grandioso e pesado para o homem acerca de sua mulher. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o compromisso do homem aqui. O homem agora ele vira não só aquele provedor, mas aquele que cuida da mulher, aquele que é a proteção da mulher, aquele que torna-se o libertador da mulher. Como assim libertador? Libertador dos perigos iminentes desta vida. De uma forma tão grande ele deve amar a sua mulher, que é como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela. E como foi que Cristo entregou-se por ela? Morrendo na cruz do Calvário. Para fazer o quê? Glória a Deus, com a igreja. Versículo 26, para purificar. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Então o homem, ele precisa ter essa consciência de que ele precisa amar sua mulher. Versículo 27 diz assim:
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então foi dessa forma que Jesus, glória a Deus, se entregou pela igreja, para fazer tudo isso com ela. Então o homem, além dele ser aquele que vai proteger a mulher, ele tem que proteger a mulher com seus conhecimentos da palavra de Deus, ensinando a ela a palavra do Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, para protegê-la, para ele apresentar, glória a Deus, ela a Cristo, dizendo: eu cuidei dela, eu ensinei a ela. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nunca ninguém, versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então nós vemos aqui, louvado seja o nome de Jesus, que de maneira nenhuma o homem pode dizer que ama a sua esposa se ele não trata bem. Se ele não trata bem. Porque se ele tratar a sua mulher bem, ele pode dizer que ama ele. Porque ela agora faz parte do seu corpo, é um matrimônio. Ela faz parte do seu corpo. E se você não cuida dessa parte do seu corpo, que é a sua esposa, então você não o ama. Porque você não espanca, você não deixa de alimentar, sustentar, de zelar da sua própria carne. Então que o homem tenha isso em sua mente, glória a Deus, que ele precisa ter esse zelo pela sua esposa. Porque, versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. As palavras que eu já tenho falado, o versículo 29 confirma. Ele cuida da sua própria carne e o alimenta. Da mesma forma como Cristo também, como também o Senhor, a igreja. Jesus não cuida da igreja, não zela da igreja. E o nosso casamento, o nosso lar, ele representa uma partícula da igreja do Senhor. A nossa casa, o nosso lar é a igreja de Deus na terra. Um casal cristão, glória a Deus, ele pratica o evangelho na igreja, no mundo e dentro, principalmente dentro do seu lar. Glória a Deus. Por quê? Porque somos membros do seu corpo. Ou seja, o versículo 30 é a continuidade, aleluia, do versículo 29. Como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ou seja, um casal, ele faz parte dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Que é a igreja de Deus. Dentro do versículo, irmão, pulando o versículo 31, indo ao versículo 32, a palavra diz assim: grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o casamento, eles têm que estar dentro do significado bíblico, porque ele é a igreja e Cristo é o cabeça da igreja. Então tem que estar de acordo com o que Cristo ensinou para o casamento, para o matrimônio. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 33, para nós encerrarmos, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo.
para amarmos como a nós mesmos. Se nós amamos a nós mesmos, de maneira nenhuma nós vai espancar a nossa própria carne, o nosso próprio sentimento. Nós não vamos deixar o nosso coração ser magoado por nós espancarmos o nosso próprio corpo. Assim os maridos têm que cuidar da sua mulher. Aí também aqui vem uma referência nesse mesmo versículo 33, e a mulher reverencie o marido. Ou seja, ela ama o marido, ela reconhece o seu marido em todos os lugares. Ela tem respeito por ele. Ela glorifica a Deus por ele. Que Deus em Cristo vos abençoe a cada um de vós. Sou grato por tudo. Glória a Deus. Agradeço a todos os inscritos e que Deus abençoe poderosamente a cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém.